salve, salve, internauta! E aí, os vulcões, minha gente amiga? A Espanha declarou La Palma, no arquipélago das Ilhas Canárias, área de desastre por conta dos estragos causados pela erupção do vulcão Cubre Vieja. E a lava chegou ao mar conforme era previsto, né, minha gente? Foi por volta das 11 da noite de terça-feira. O choque da lava com a água salgada levantou uma nuvem tóxica que cobriu parte da ilha. Por segurança, as autoridades proibiram o acesso no raio de 4 quilômetros do vulcão e no lugar onde a lava tocou o oceano. Faz 10 dias, minha gente, que o Cubre Vieja entrou em erupção. Depois de 50 anos sem atividade, 85 mil pessoas vivem na ilha. 6 mil pessoas foram retiradas das áreas de risco, estão alojadas em abrigo, mas a população toda sofre com os efeitos. Cerca de 500 casas foram completamente engolidas pela lava. E outras centenas estão em áreas que se tornaram inabitáveis. O turismo não tem tempo previsto para ser retomado. E mais de 30% dos postos de trabalho ligados à agricultura foram comprometidos. Vamos fazer uma introdução desse assunto incrível. O que são vulcões? A importância dos vulcões. Você aí sabia que os vulcões são importantes? Vamos falar dos vulcões do Brasil. E vamos fazer um exercício de vestibular, uma questão de vestibular. Show de bola, então vamos lá. Vamos lá. Sou filho de José e Maria. O vulcanismo refere-se à formação e dinâmica de vulcões na Terra, estejam eles em atividades ou inativos. A área do estudo que busca compreender estes processos é chamada de vulcanologia. Pois é, vulcanologia. O que são vulcões? Você aí, você sabe o que são vulcões? Um vulcão é uma abertura na superfície da Terra, pela qual sai lava e cinzas vulcânicas, entre outros materiais. A saída desses materiais, nessas condições, é chamada de erupção vulcânica. Sou apaixonada por vulcão. Uma erupção é causada pela saída abrupta de calor do interior da Terra. A ocorrência de processos endógenos, ou seja, processos que ocorrem no interior da Terra, são o que resultam as erupções. O principal material expelido em uma erupção vulcânica é a lava. A lava, que é o material derramado pela erupção e é responsável pela destruição e alteração da crosta pela qual ela flui. Olha, a lava do vulcão. Tô na lava. Os vulcões ocorrem em área de contato de placas tectônicas. A movimentação dessas placas é um fator determinante para a dinâmica dos vulcões. Você gosta de vulcão? Também gosto. Os vulcões geralmente têm uma forma cônica, pela qual os materiais saem devido à pressão interna. O buraco entre aspas, pelo qual sai, é chamado de cratera. Aqui é cratera. Cratera, tá vendo? Por onde saem esses materiais. Esse buraco aqui, ó, chamado de cratera. O magma ascende do interior da Terra até o ponto em que a pressão não é tão forte para o material continuar subindo. Então, o magma começa a se acumular neste ponto, formando uma câmara magmática. Eu disse câmara magmática. Nesta câmara, que não é a Câmara de Deputados, os diferentes materiais que compõem o magma
sofrem diversas reações entre si, o que causa um aumento aí de pressão na câmara. Então, quando ocorre uma erupção vulcânica, a pressão na câmara diminui e o magma transforma-se em lava, que é expelida pela pressão. Além da lava, o vulcão pode expelir também fluxo piroclástico. São compostos por gases e restos de fragmentos e cinzas vulcânicas que se espalham em forma de nuvem nas regiões circundantes ao vulcão que a expeliu. Com temperatura aí que ultrapassa 1000 graus Celsius e com a liberação de gases tóxicos, os fluxos piroclásticos são perigosos e letais. Perigosos e letais. Cuidado, viu, gente? As áreas atingidas pelo fluxo precisam ser evacuadas pelas autoridades. No entanto, não é em toda erupção vulcânica que uma nuvem piroclástica é expelida. Olha a nuvem piroclástica, nível piro, piro quer dizer fogo, piroclástica, nuvem piroclástica, fascinante o vulcão. Eu acho o vulcão fascinante e a galera que tá vendo também acha. Aqui a nuvem piroclástica em movimento aí, após a erupção vulcânica. Esse aí é do vulcão Mayon, Filipinas, 1984. É possível observar aqui que a nuvem está bem rente ao chão. Isso é comum e depende dos materiais aí que a compõem. Nuvem piroclástica, olhe bem. E vulcões ativos, o que são vulcões ativos? Gente, o próprio nome já diz, o nome já implica. São aqueles cujas atividades vulcânicas ainda ocorrem com frequência e instabilidade. Frequência e instabilidade. Já os inativos ou dormentes não demonstram atividade recente, mas que podem vir a apresentar novas erupções, os inativos. E os extintos, os vulcões extintos, são os que possuem uma chance muito pequena de se tornarem ativos novamente. Aqui nessa figura, dá para você perceber a estrutura interna e a estrutura externa de um típico vulcão. Estrutura interna e a estrutura externa de um vulcão. Caramba, vamos ver essa figura com mais cuidado, vamos ver? Aqui, ó. Aqui você tem erupção, nuvem, tá vendo? Chuva ácida, né? Causada aí pela erupção vulcânica, chuva ácida, vento predominante, bombas, avalanches, coluna eruptiva, cratera, cratera aqui, ó. Cratera. Fluxo piroclástico, água subterrânea, fratura, magma, derrame de lava, tudo aí. Diques, que essa parte aí é diques, fluxo piroclástico, interessante. Pois é, tá aí a estrutura interna e externa de um típico vulcão. E o vulcão é importante? Claro que sim! A importância dos vulcões. Os vulcões são importantes, Dai? Claro que são. Os vulcões são bem importantes. As erupções vulcânicas são responsáveis por diversos processos do planeta Terra. Por mais que seus poderes de destruição sejam grandes, por exemplo, a liberação de alguns gases responsáveis pela mudança da temperatura da atmosfera. A vantagem principal desses fenômenos é que o material expelido aumenta a fertilidade do solo. Depois de um tempo, sério, os materiais expelidos na lava, quando endurecidos, servem como adubos, para o solo aí em que foram derramados. Sou filho de José. No Brasil tem vulcão? Será que no Brasil tem vulcão? Pelo fato de não estar localizado numa zona de contato de placas tectônicas, graças a Deus, o Brasil atualmente não possui nenhum vulcão em atividade no seu território. Porém, em eras geológicas passadas, havia intensa atividade vulcânica, que resultou em diversas formações que podemos observar hoje, como a formação das ilhas em nossa costa, Fernando de Noronha, né, gente? O derrame basáltico que ocorreu na era mesozoica foi o que deu origem à fértil Terra Roxa.
que permitiu a ascensão do café no Brasil no final do século XIX. Cultura, mas também é cultura. O resquício de maior destaque de atividade vulcânica no Brasil está na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. A cidade se formou e permanece até hoje em uma cratera de um extinto vulcão. Você sabia? Vamos a uma questão que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui, ó. A Europa, em abril de 2010, foi surpreendida por uma nuvem de cinzas vulcânicas liberadas pela erupção desse vulcão aqui, ó. Esse nome louco aí, louco. Pela erupção desse vulcão. Tá vendo? Ele já filajou o cu na Islândia. A erupção desse vulcão, assim como a de outros dispersos na superfície da Terra, pode provocar alterações na vida das pessoas, bem como na dinâmica da natureza. Nesse sentido, a erupção vulcânica constitui-se um fenômeno natural que pode causar, letra A, redução da temperatura global e a formação de cadeias montanhosas. Letra B, elevação da temperatura global e o empobrecimento da fertilidade do solo. Letra C, a formação de rochas magmáticas e o enriquecimento da fertilidade do solo. Letra D, a formação de rochas metamórficas e os tremores de terra. Você marcaria qual? Aí me diga agora aí. Qual você marcaria? Quem marcou a alternativa C acertou. Por que a C? Porque a partir do momento que as lavas vulcânicas banham o solo, esse adquire uma grande fertilidade, o solo adquire fertilidade e torna-se um solo bastante conhecido, chamado de terra roxa, a qual há muitos anos propiciou a produção cafeicultora no nosso país, na época em que esse produto estava no auge, no sistema colonial brasileiro. Quem marcou? Letra C, acertou! A letra C, formação de rochas magmáticas e o enriquecimento da fertilidade dos solos. Até a próxima aula! Ui!